Brasil, brasileira na Fórmula Indy. Vence André Ribeiro, o Grande Prêmio do Brasil. Salve, internauta. Bem, minha gente amiga, uma notícia muito triste. O vencedor da Indy, pois é, o piloto André Ribeiro, faleceu vítima de câncer aos 55 aninhos, minha gente amiga. Muito triste essa notícia, hoje domingo, com o falecimento aí do nosso querido piloto brasileiro, André Ribeiro, que faleceu em decorrência de câncer de intestino aos 55 aninhos. Ele deixa 3 filhas e uma bonita história no automobilismo brasileiro. De acordo com as primeiras informações, minha gente amiga, Ribeiro manteve a doença em sigilo, até de pessoas mais próximas e alguns familiares. Pois é, minha gente amiga, nas pistas, ele fez história na Fórmula Indy, uma das principais competições dos Estados Unidos, a Fórmula Indy. Ele chegou ao país em 1994 para disputar, minha gente amiga, a Indy Lights, e só passou para a elite da categoria no ano seguinte. E foi justamente o período quando viveu seu maior momento no esporte. Colocou seu nome na história ao vencer 3 corridas, além de ser a estreia do país, recebendo uma etapa da Indy. Foi a primeira vitória de um brasileiro em uma categoria de ponta, desde a morte do nosso querido Ayrton Senna, que morreu após acidente aí durante o GP de San Marino, em Imola, em maio de 1994. A melhor posição de André Ribeiro na classificação geral ocorreu em 1996, quando chegou a 11ª posição. Eu acho que no mundo empresarial tem 2 formas. Nos anos seguintes, minha gente amiga, passou pela Penske, uma das mais tradicionais equipes aí da Indy, uma das equipes da Indy, mas não obteve bons resultados. Ficou apenas na 22ª posição. E anunciou a aposentadoria aos 31 anos, no final de 1988. E nem a preparação. Das 4 temporadas na Indy, o ex-piloto natural de São Paulo disputou 68 provas, obteve 2 poles, 3 vitórias e subiu ao pódio em 4 ocasiões. Atributos que são super importantes. Após se retirar das pistas, André Ribeiro virou empresário. Ele se associou aí a Roger Penske, dono das equipes da Indy, e abriu concessionárias no Brasil com bandeiras Honda, Lexus, Toyota e Chevrolet. Além disso, foi sócio de Pedro Paulo Diniz na organização do Renault Speed Show no início dos anos 2000. Em seguida, agenciou a carreira da pilota Bia Figueiredo, que correu na Indy por 6 temporadas. E isso no automobilismo é muito forte, você não ganha sozinho mesmo. E quando mas quando você foi para essa coisa de formar equipe, para a gente poder entender isso, existia também aquela coisa do mito André Ribeiro, Isso te ajudou, te atrapalhou? Acho que mais ajuda do sujeito que vai trabalhar com você. Poxa, vou trabalhar para o André Ribeiro, nosso piloto. Como é que foi, André? Eu não sei se no lado empresarial para valer tem isso. Tem uma coisa difícil que foi para mim, eu saía de uma atividade onde eu era uma referência. E passei para uma outra atividade que eu não era absolutamente nada. Então, é difícil você migrar pessoalmente, emocionalmente, de um lugar onde você tem um respeito para um lugar onde você é totalmente desconhecido, e que não tem relevância. Então, essa fase é difícil. Mas como é que você conquista respeito nessa hora? Com resultado. É igual no esporte, o esportista tem respeito pelos resultados que ele tem. O empresário tem respeito pelos resultados que ele tem ou demonstra ter. Pelo tamanho que ele assume, pela forma ética como ele opera. Então, tem várias formas de você criar esse respeito. Agora, isso você cria com o time também. Eu acabei tendo a felicidade de me aliar com pessoas, de estar com pessoas, de me associar com pessoas que permitiram esse crescimento todo que eu tenho hoje. E que vem com você até hoje, Isso é legal, Teu time continua muito com você. A gente acompanha
E o pessoal que trabalhou com você continua trabalhando com você. Isso é uma coisa interessante. Como é que você está fazendo hoje nessa questão de expansão, André? Uma das dificuldades no Brasil tem sido a questão da mão de obra. Como é que é para vocês isso? Bom, a gente, começando por cima, né, hoje nós somos 4 sócios operando, né, e esses 4 sócios que operam no dia a dia da empresa. São 4 sócios operando e são 4 acionistas também? Ou... São 4 sócios acionistas, né? Acionistas e operadores. E operadores. Então, nós dividimos as responsabilidades, né? E a partir daí que é formada a equipe, para baixo. Perfeito. Né? Ou vice-versa, né? Porque muitas vezes as pessoas que estão no campo são mais importantes até do que nós que estamos ali só. O esporte é isso, isso, né? É algo que tem sido muito falado, né? Não é mais aquela questão da pirâmide hierárquica, né? Hoje é uma coisa que, na verdade, ela é flat, né? Ela é regular. Tá todo mundo num nível hierárquico e é importante você ouvir todo mundo também. Né? O esporte é assim, né? Porque quando você vê, por exemplo, um time jogando ou um piloto correndo, você está vendo os jogadores ou você está vendo o piloto. Sim. Só que a estrutura que tem por trás deles, que fazem eles poder competir, você não enxerga. É verdade. E esse é o chão de fábrica. Né? O chão de fábrica é os jogadores no campo, é o piloto no carro de corrida. Só que a estrutura que tem por trás, o presidente do clube, os diretores, ou o presidente da equipe, os diretores, os engenheiros, que são quem estão por cima do negócio. Sim, sim. Né? Mas o esporte, quem aparece é quem está no campo, no chão de fábrica. E para manter esse time, a gente vai precisar daqui a pouco sair para um intervalo, mas para manter esse time, você tem um plano de carreira? Como é que você monta isso para assegurar realmente esse bom time? Bom, a gente está num processo super grande de transformação, né? De expansão. Então, nós começamos aí com 2 concessionárias e estamos indo para 24 hoje, num espaço de tempo pequeno. Né? Então, é difícil imaginar que você consiga ter tudo estruturado, né? Porque o meu envolvimento político é extremamente superficial. Mas é claro, principalmente convivendo internacionalmente, que a gente tem características positivas no nosso modo, mas características negativas. Nesse momento extremamente feliz que o Brasil vive em relação a outros países, em relação ao mundo, principalmente ao mundo chamado desenvolvido, se a gente tivesse um formato mais estruturado, a gente podia estar evoluindo de uma forma muito mais rápida, né? André, qual a estratégia para 2012? Vem novas concessionárias por aí? Bom, primeiro a gente tem que ver o que vai acontecer, né, com essa coisa de IPI, de importados, etc. Apesar de a gente operar fortemente nos carros nacionais, ou nos carros... Hoje, basicamente, 50% para cada lado. E você tem marcas crescendo, investindo pesadas no Brasil. A Nissan está fazendo um trabalho espetacular, a Renault está fazendo um trabalho espetacular, anunciando novas fábricas no Brasil, aumentando a capacidade de produção que ela já tem aqui dentro. Sim. Então, não há dúvida que essas montadoras vão crescer. Tem produtos bons, tem ótimos lançamentos, mas o mercado vai ter uma acomodação nesse próximo ano. Né? A gente tinha aí novos entrantes entrando de forma muito intensa. Vão continuar nesse crescimento? Deve recuar. Vão recuar um pouco? Isso a gente só vai saber na hora que entrar o ano que vem. O que mudou no perfil desse consumidor para você e o que muda na estratégia comercial? Olha, a gente está vivendo uma coisa super bacana, que é essa migração. Sim. Né? Hoje, há alguns anos atrás, quando você entrava dentro de uma concessionária Honda, por exemplo, o sujeito que comprava um Civic era o cara que já tinha um Civic e estava mudando por um ano mais novo. Tá. Né? Hoje, você está vendo uma imigração total. O cara do Civic ele quer montar num Accord. O cara da Honda quer ir para a BMW. E isso é muito bacana você poder ver que as pessoas estão tendo acesso a coisas melhores do que elas tinham, a coisas superiores do que elas tinham. Não é simplesmente você, eu vou mudar para um modelo mais novo do carro que eu tenho ou do segmento que eu estou. Não, ele está subindo. Né? E isso acontece desde lá de baixo. Sim. Quem tinha motocicleta está indo para um carro econômico, né? Quem estava com um carro econômico, o chamado popular, está indo para um carro 1.4, 1.6. É verdade. E sucessivamente para cima. Eu acho que isso é o mérito das boas decisões que o Brasil tomou nos últimos anos de fazer com que essas classes todas migrassem para cima. André, eu quero aqui bater um papo um pouco mais rápido com você em alguns assuntos. Você tem ídolo? Muitos. No esporte, vários, né? O Ayrton foi um grande ídolo para mim, o Emerson foi um grande ídolo para mim. Todos os pilotos que venceram
o Piquet também, cada um com a sua característica, foram grandes ídolos para mim. O que mudava entre esses ídolos? O que você mais apreciava em cada um deles? O Emerson tem uma capacidade incrível de ser querido, até hoje. É verdade. Né? É um cara que irradia alegria e felicidade. É verdade. O Ayrton, uma competência profissional incrível, né? Uma retidão, um cara correto. E o Piquet, aquela pessoa que consegue, com uma flexibilidade imensa de ser, conquistar o objetivo dele. Né? Um cara que tem uma malandragem produtiva, que eu acho muito bacana. Uma indicação para um livro? Olha, eu estou curtindo demais esse livro do Steve Jobs, que está super atual, né? É um assunto bacana e que tem aquilo que a gente falou logo no começo, um cara que começou do nada, né? De uma família que eu poderia até dizer desestruturada, né? Porque na realidade a família dele não era dele. É verdade. E conquistar Um filme? Um filme, eu tô doido para assistir esse Amanhecer, não assisti ainda. Amanhecer? Porque na realidade a razão pela qual eu tô querendo assistir é o seguinte, minha esposa é americana, o filme foi filmado no Brasil. Sim. Ele anda de Volvo, carro que a gente vende. Então eu tô doido para assistir esse filme e vou te falar depois. Eu vou te falar que esse é o filme que a Mariane, minha esposa, tá louca para assistir no cinema. Ela acompanha isso enfim, é a vida dela. Ela assiste muito isso, ela vai adorar saber que também você quer assistir. André, se hoje você tivesse a caneta da Presente de honra, qual seria a sua primeira iniciativa? Primeiro, que eu não sei se eu teria coragem de sentar naquela cadeira e pegar aquela caneta. Eu acho que é menos arriscado correr umas 500 milhas com um carro de 3 rodas do que sentar naquela cadeira.